Fala, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso, né? Então hoje vamos falar sobre a instrução de serviço número 21 e a número 19. Então qual é a diferença das duas? Uma fala sobre a comercialização da B19, que é a vacina contra brucelose e tuberculose, e a outra fala sobre a distribuição de antígenos e tuberculinas, beleza? Então, antes de nós entrarmos totalmente no assunto da instrução de serviço, vamos falar um pouco de revisão, né? Fazer estilo Telecurso 2000. É o seguinte, lembra que na IN número 10 de 2017, aqui é o regulamento técnico, né, do Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose, de erradicação da brucelose e tuberculose, nós falamos sobre o médico veterinário cadastrado e o médico veterinário habilitado. Então nós temos eu trouxe aqui a diferença dos dois, né? Então o médico cadastrado, ele faz o quê? Ele executa a vacinação da febre aftosa e ainda ele faz o atestado, né? O atestado de vacina. Então ele dá o atestado de vacinação, certo? Então lembrar dessa definição aqui para você não se perder. Então o médico veterinário cadastrado, ele vacina e emite o atestado de vacinação. E o médico veterinário habilitado, ele passa por um treinamento, né, por um curso de aprimoramento, onde ele vai tornar-se habilitado a fazer o quê? O diagnóstico da brucelose e tuberculose. Então ele vai poder fazer coleta de material para enviar para os laboratórios. Então, cadastrado executa a vacinação e atestado de vacinação, e o habilitado ele faz os exames, tá certo? Então espero que essa revisão tenha sido muito útil para você, tenha localizado agora. Se você tiver o seu material de revisão, isso é obrigatório estar no seu material de revisão. Então o inciso 6 e 7 da IN número 10 de 2017. Além dessa IN, o que fala mais sobre o PNCBT? A IN número 30, né? IN número 30 de 2006. Ela fala do médico veterinário habilitado, né? Para quê? Para o diagnóstico. Então ele fala todo o processo de habilitação para esse médico veterinário solicitar e, né, se ele atingir ali os itens requeridos para ele se tornar um médico habilitado, ele se tornar um médico habilitado para fazer o diagnóstico. Então, são complementares IN número 10, IN número 30, instrução de serviço número 21, instrução de serviço número 19 de 2002. A instrução 21 é de 2001. Beleza? Então, bora direto para o assunto? Vamos lá. Instrução de serviço número 21 de 2001, que essa aqui é a comercialização de B19. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos essa ilustração que vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar que temos o comércio, o produtor e o médico veterinário cadastrado, né? Então, isso é um quadro, né, de participantes da instrução normativa e também do processo, né? Então, do processo. E nós temos o produtor aqui, ele menorzinho. Ah, por que você botou o produtor menorzinho? Porque ele significa menos? Não, porque ele faz o elo entre o comércio e o médico veterinário. Por quê? Porque ele compra a vacina, né? Ele compra a vacina, ele exerce o poder de compra da vacina. E com o médico veterinário, qual é a ligação dele com o médico veterinário? Está a vacinação, né? Ó, médico veterinário cadastrado. Está a vacinação, está o atestado. Então aqui ele tem o elo com o médico veterinário e com o comércio e também com a receita, né? Porque ele não pode comprar sem receita. Então ele precisa de um médico veterinário, né, para poder fazer a compra dessa vacina. Tá bom? Então termina aqui o quadro do produtor? Não, ele ainda tem que fazer o quê? Ele tem que declarar. Então, ele vai declarar ao SVO o que? A vacinação, né? Então, vai levar lá os atestados de vacinação e de exames, tá certo? Então, esse é o papel do produtor no processo,
né, da instrução normativa número 21, que nem trata tão amplo assim o papel do produtor. Mas eu estou ilustrando aqui para você ver como é importante a participação dele nesse momento, certo? Então, o produtor ele se enquadra dessa maneira. Deixa eu mudar de tinta aqui, que é para a gente falar, né, e você identificando. Então é o seguinte, o comércio, o que é que o comércio entra aqui, né? Então ele entra na venda, né? Então ele é responsável pela venda. Então o comércio vem aqui na venda, certo? Então essa venda, quem é que fiscaliza essa venda? Quem é que autoriza essa venda? O que é que acontece? Tudo isso mediante, antes de colocar a venda, deixa eu colocar aqui, o comércio tem que se cadastrar. Então ele vai se cadastrar onde? Ele vai mandar um formulário, né? Vai preencher o formulário do SVO. Então, ele vai solicitar autorização para comercializar essa vacina no SVO. Então, o SVO autorizando, pronto, esse estabelecimento cumpre todos os requisitos, então está habilitado a vender. Então, ele vende para o produtor a vacina, né? Então, ele vende. Então, a venda acontece. Então, essa venda acontece mediante o quê? Mediante receita. Então vai ter uma receita que o médico veterinário cadastrado vai solicitar, né? Ou seja, vai receitar para o produtor adquirir essas vacinas. Então nas vacinas vai ter número de doses, né? Número de doses, nome do médico veterinário, vai ter o nome nome do MV, vai ter local e data. Local e data, certo? Então, chegamos até esse ponto? Beleza, chegamos até esse ponto. Então, o comércio, ele faz a venda dessa vacina, né? Então, essa vacina ela é controlada pelo SVO, porque ao solicitar a venda ao SVO, o comércio ele vai ter que cumprir todos os requisitos. Então, lembra, ele vai cumprir todos os requisitos básicos para ele poder vender. Então, isso aí já é superado. Ele faz a venda a quem? Ao produtor. Então, o produtor, por sua vez, só vai pegar lá se ele tiver... Olha só o que é que tem aqui. Aqui tem a receita e aqui também tem receita. Certo? Então, o produtor só compra com receita. E essa receita deve ter o que lá? Ele deve ter número de doses, número do médico veterinário, local e data. Tá certo? Então, beleza. Então, já entendi esse processo. O que é que acontece mais daí? Então, o estabelecimento tem que fornecer mensalmente para o SVO, aqui, ó, dentro das especificações aqui que ele atingiu, o que? Ele vai emitir relatórios mensais. Então, vou colocar aqui, ó, relatórios mensais, certo? Então, esses relatórios mensais, o que acontece? Ele vai ter o quê? Vai ter relatórios mensais sobre venda, compra e estoque. Pronto, beleza. Então, os relatórios mensais que o comércio deve informar ao SVO vai estar baseado em relatórios de venda, compra e estoque. Isso aqui é em modelos, né? Isso aqui em modelos próprios. Isso aqui não tem um modelo específico. Em modelos próprios. Deixa eu colocar aqui porque está escrito na legislação. É bom deixar para vocês. Em modelos próprios. Certo? Então, esses modelos próprios de controle de venda, de compra e de estoque. Pronto. Fez isso, tranquilo. Até aí é a parte, né, exigida aí pela legislação sobre o que ele deve ter e como ele fornece essa vacina. Então, a fiscalização do SVO vai estar sempre batendo aqui, nesses relatórios mensais, certo? Então, com esse relatório mensal, o SVO vai saber quantidade de vacinas que estão sendo compradas, para qual produtor, né? Então as receitas vão ficar retidas aqui. Então essa receita fica retida,
né? Então deixa eu puxar aqui uma perninha aqui para colocar. Fica retida. Ela fica retida no comércio. Então por quê? Porque ele vai fazer esse relatório mensal para o SVO. Tá certo? E a parte do médico veterinário cadastrado nesse processo, Alaide, qual é a participação dele nesse processo? Além de ele fazer a receita, né, de recomendar o uso da vacina para o produtor, o médico veterinário ele é responsável também pelos atestados. Né? Então ele é responsável pelos atestados. Deixa eu mudar de cor da canetinha. Então, além de ele vai ser responsável por receita, né? Ele vai receitar e atestados. Tá vendo? Então, receita e atestados de vacinação é responsabilidade do médico veterinário. Então, é o seguinte, esse médico veterinário cadastrado, como a gente já viu na IN número 10, ele passa por um processo, né, de requerimento, ele mesmo procura o SVO para se cadastrar, para poder vacinar esses animais e receitar a vacina B19. Então, beleza. E o que é que ele tem que fazer? Como é que funciona esse atestado? Primeiro, esse atestado ele vai ser fornecido em 3 vias. Essas 3 vias vão para quem? Uma via vai para o produtor, porque ele precisa levar no SVO, né, para cadastrar. Olha aqui, ele vai ter que declarar aqui. Uma para o produtor, uma para o SVO e outra para arquivo próprio. Por que arquivo próprio, Eladio? Porque ele vai ser auditado. A mesma forma que acontece aqui com os relatórios mensais da vacinação, que são auditáveis, né? Ele também será auditado sobre a emissão de atestado de vacinação. Certo? Então, é basicamente isso o ciclo. Então, ela não é uma instrução complicada de se entender. Você tem que entender apenas que o comércio solicita lá a permissão de venda, acontece a venda mediante apresentação da receita, essa receita fica retida lá, então essa receita tem que ter o número de doses, tem que ter o nome do médico veterinário, tem que ter o local e data, né? Tem que ter tudo isso. E vai ter que apresentar mensalmente relatório sobre venda, compra e estoque. O produtor compra através de receita e declara ao SVO os atestados. O médico veterinário solicita o cadastro no SVO para ser cadastrado para vacinar. Ele vai emitir receita, vai emitir os atestados em 3 vias, e essas 3 vias são para o produtor, o SVO e arquivo. Certo? Pode cair questão sobre isso? Pode cair questão sobre isso. Como é que cai uma questão sobre isso, Eladio? Eles podem simplesmente perguntar aqui que as 3 vias que são emitidas uma para o comércio, uma para o produtor e outra para o SVO. Já está totalmente errado, porque os atestados não vai para o comércio, vai apenas para o SVO. Tá certo? Então ele pode cobrar isso. Então, esse mapinha aqui, não te preocupa, se você está se batendo para fazer o seu mapinha, eu vou deixar essa ilustração gravada para você. Então, você só pegar e baixar, tá certo? Então, vamos lá para a próxima instrução de serviço. Eu acho que a gente acabou com tudo aqui. Acabamos com tudo. Mas ainda temos uma observação. Olha só. Aí, observação. Deixa eu fazer aqui uma lixa aqui. E observação. Por quê? Porque tem um atestado das fêmeas marcadas, né? E elas não seguirão o que? Elas vão seguir um modelo próprio. Então, as que forem marcadas, né? As que forem marcadas tem um modelo padrão, certo? Então deixa eu colocar aqui. Para atestados de fêmeas marcadas ou não, seguirão os modelos do mapa do SVO, né? Então, para fêmeas marcadas, deixa eu apagar isso aqui. Marcadas ou não, né? Ou não.
o MV, que é o médico veterinário, o MV seguirá os modelos padrão. Pronto. Feito. Então você aqui não tem mais nada para que seja alterado. Para que não seja assim, que não tem mais nada que falta acrescentar. Então só fica essa observaçãozinha aqui. Tá certo? Beleza? Então é isso. Bora para a próxima. Instrução de serviço número 19. Ela controla a distribuição de antígenos e tuberculinas para o diagnóstico de brucelose e tuberculose. Aí você diz, nossa senhora, agora o negócio pegou, que agora o negócio é complicado. O negócio agora é complicado. Aí, na verdade, eu te digo, não é, meu caro, é muito simples, né? Ela vai seguir basicamente o que já é, né? O que já é exposto, o que nós já praticamente conversamos, que é o seguinte, veja só. Foi? Vai? Pronto. Foi. Existe a fiscalização desse processo. E quem é o responsável pela fiscalização disso? O MVO. Então tá bem amarelinho aqui do seu lado, tá aqui bem claro, tá a lupazinha de papel, tá tudo bonitinho. Então o Serviço Veterinário Oficial, ele é responsável pelo controle e distribuição desses antígenos. Quem é que pode adquirir perante a Instrução de Serviço número 19 de 2002? Quem pode adquirir os antígenos são médicos veterinários autorizados, habilitados. Olha só aqui a diferença. Habilitados. E o médico veterinário responsável de granjas de suídeos. Né? Suídeos também são susceptíveis, tal, tem toda essa problemática. E as instituições de ensino em medicina veterinária. Isso é o que está descrito na instrução de serviço. Então você pegou esse quadrinho aqui, bonitinho, pô, você já não precisa mais quase nada. É meio caminho andado isso aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos ver o papel individual de cada um. O médico veterinário autorizado e o médico veterinário de granjas, eles vão ter praticamente o mesmo papel nesse processo. Né? Então, o que fizer para um aqui vai se aplicar para o outro. Como é que acontece isso? O médico veterinário, tanto o médico veterinário quanto o médico autorizado, então entenda que quando eu estou falando dos dois aqui, certo? Eles vão solicitar a compra dos antígenos através de um requerimento. Certo? Eles vão solicitar através de um requerimento. Então vai estar lá um papelzinho, um formuláriozinho que eles vão preencher com o modelo já prefixado nas legislações, certo? Então ele fez o requerimento. Nesse requerimento, o que é que vai ter aqui no requerimento? Obrigatório. Obrigatório vai ter o quê? CRMV, nome, número de doses, local e data. Basicamente. Certo? Então eles fazem esse requerimento e adquirem, né? Adquirem a quem ele vai fazer esse requerimento? Ao SVO, né? Então vou fazer ao SVO. Certo? Então fazem ao SVO esse requerimento para aquisição desses antígenos e tuberculinas para testes. Então eles vão apresentar também controle disso aí, né? Vão ter que ter o controle. E o que vai acontecer também, eles vão ser obrigados a apresentar relatórios. Deixa eu apagar um pontinho aqui. Então, eles vão ser obrigados, né, a apresentar relatório. Apresentar relatórios mensais. Certo?
Então, relatórios mensais eles vão ter que apresentar ao SVO sobre o uso dos antígenos e tuberculinas. Então, esse relatório será sobre o uso dos antígenos e tuberculinas. Certo? Então ele fez isso, tuberculinas. Pronto. Então vai apresentar relatórios mensais sobre o uso dos antígenos e tuberculinas. Então beleza, vai apresentar ao SVO esse relatório, certo? Então feito isso, o que é que vai acontecer depois? Tem um papel da instituição de ensino. A instituição de ensino, ela é isenta de relatórios. Isenta da apresentação. Isenta da apresentação dos relatórios. Certo? Então, feito isso aqui, você já entendeu de cara. O médico veterinário autorizado, habilitado, ele vai solicitar via requerimento ao SVO. No requerimento vai ter obrigatoriamente seu CRMV, seu nome, seu número de doses, local e data, né? Você vai apresentar relatórios mensais sobre o uso dos antígenos e tuberculinas e, claro, né, no terceiro passo fica isenta da apresentação dos relatórios às instituições de ensino e medicina veterinária, desde que seu uso seja para ciência, pesquisa e por aí vai todo esse papo que você já conhece. Beleza? Então deixa eu só ver aqui no meu resumo aqui que eu tinha feito. É basicamente isso. Só isso. Tá certo? Então essa é a instrução de serviço número 19 e a número 21. Espero que essa aula tenha agregado nos seus estudos. Qualquer dúvida, manda comentário aqui ou vai lá no grupo de alunos e fala diretamente comigo para que eu possa guiar o teu processo de estudo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Essa foi mais uma aula. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. É só chamar. Valeu e a gente se vê na próxima aula.